Circula no Twitter a notícia de uma reunião do Conselho do Bahia vazada, onde o presidente Belintani foi duramente questionado. Fala galera do YouTube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo para vocês e pedindo desde já que caso você goste do conteúdo do canal João Bahia, deixe o seu like, porque o seu like é o nosso salário e é o que faz com que a gente tenha cada dia mais vontade, força e que busque conteúdos diversificados falando do Esporte Clube Bahia para você, para trazer aqui pro canal. Então pessoal, é o seguinte... Na tarde de ontem saiu um conteúdo no Twitter onde eu não me responsabilizo do mesmo, pois não sei a veracidade do mesmo, sobre o Twitter de um rapaz chamado Jorge Ventura. O Twitter dele é o @prof. Jorge Ventura. Eu vou deixar sempre a notícia dividindo tela comigo, na notícia não, a thread, o fio, né? E a gente vai ler sobre isso. E segundo diz o professor Jorge Ventura, uma fala dele, foram pontos abordados numa reunião do conselho. Ele que prega no seu Twitter a transparência dos fatos, e ele fez esse fio marcando até o próprio Guilherme Belintani em muitas e muitas postagens. Como é sabido, o Guilherme não responde às marcações de Twitter, Instagram, muito raramente, ou quando ele tem um conhecimento, ou quando é amigo pessoal, essas coisas, o presidente do Bahia responde. Até o momento da gravação desse vídeo, não houve nenhuma resposta de Guilherme Belintani sobre os tweets mencionados a ele. Então eu vou ler a thread, eu vou ler o fio, a gente vai comentando e vai vendo o que é que acontece, né? É um assunto que um tanto quanto polêmico. Eu entendo que por ser uma informação extremamente complicada, eu não posso garantir a veracidade dela, tá? Lembrando que é uma informação retirada do Twitter. Eu vou deixar o Twitter aqui na íntegra para que vocês vejam, analisem e busquem a veracidade dos fatos. Eu não posso garanti-las, tá? Então vamos lá. Alguns conselheiros foram incisivos e pressionaram Guilherme Belintani sobre a situação do clube. Alguns exaltados pediram a cabeça de Anderson imediatamente. Outros foram passivos. Relacionamento amistoso não se pressupõe anuência sem controle. É preciso exigir o bem do clube. Como se sabe, Anderson pediu o pinico e foi embora. Pediu o pinico e alegou que ia resolver problemas pessoais e foi afastado. E aí essa informação, ela meio que bate, né? Talvez o Anderson tenha sido pressionado e tenha pedido para sair. E aí essas coisas estão meio congruentes, né? A fala do Ventura nessa questão, ela é congruente. Verdadeira ou não, precisa-se ter a certeza de que isso não é uma fake news ou não é uma falácia. Eu não posso garantir isso. Ponto 2. Guilherme Belintani. O Drubsky não será o responsável pelas contratações. Devem chegar mais 2 profissionais para o setor. Não sabemos qual será o planejamento da força total de transferência do Bahia. Hoje, alguns jogadores estão sendo monitorados para contratações, mas não sabemos quais são. Eu tinha dito na live do canal 2A1 que provavelmente o Alexandre Matos seria o homem forte do futebol do Bahia. Eu cravei isso e isso vem da minha cabeça, tá? Eu acho que é bem plausível a reformulação do futebol ter vários nomes e Alexandre Matos ser o cabeça dele, por ser um cara que já é experiente, é um cara que é rodado no Nordeste, ou no Nordeste não, no Brasil, é um cara que ia fazer um trabalho dentro do Nordeste muito forte, tem a influência para trazer vários nomes bons e provavelmente, se o Bahia não cair, existe a possibilidade de ser Alexandre Matos.
Provavelmente é uma coisa que eu estou cravando. Não é ninguém, não é o Ventura, não é ninguém, não soube de nenhuma outra fonte. Eu especulo que seja o Alexandre Matos, o homem forte do futebol do Bahia. E vai vir mais 2 profissionais, certo? Provavelmente com Matos deverá vir um novo técnico. Sondou-se o técnico, o Ramírez, Miguel Ramírez, né? E também não teve acerto. Ao que se sabe, foi sondado e parece que Ramírez pediu alto demais. Houve também uma pergunta, uma conversa com Jair Ventura. É o que dizem nos bastidores, nada certo, tudo passando pelo campo especulativo. E aí eu vou dizendo os pontos do Ventura e vou dando os meus pitacos, e eu espero que você goste de vídeo assim, porque esse vídeo, esse fio do Ventura cheira a caos. E assim, sendo verdade ou não, ele pelo menos gera conteúdo e você assiste e deixa o like ou o dislike. Ponto 3. Belintani explica que a situação dos últimos jogos foi por falta de opção. E de acordo com o dado Cavalcante, ou seja, ele teve dinheiro para contratar e não renovar com o goleiro, mas ele foi para o risco. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que o Bahia teve tempo para contratar um goleiro, assim como teve tempo para contratar um meia, um ponta para o lugar do Elber, um atacante reserva para o lugar do Gilberto, meias de transição, né? E aí ele preferiu apostar no elenco. Apostou em Anderson e se deu mal. Anderson enterrou o Baba e a gente está com a corda no pescoço. Ponto 4. Guilherme Belintani explica que houve mudança de perfil de jogadores do ano passado para cá, mas não deu certo. Saiu de Moisés, Deus livre e guarde, de um porte físico, atleta com porte físico forte, para o estilo clássico, como o de Juninho Capixaba, e trouxe Cleison, que é altamente técnico, para mudar o perfil qualitativamente. A grande questão são os caras que deram certo e os que não deram. Por exemplo, hoje Moisés, ele está dando certo pra caramba no Inter. Mas Moisés sempre foi assim, 2 no cravo, 3 na ferradura. Juju Free Fire, ele se queimou com a torcida. O problema é que Juju Free Fire ele não marca muito bem e ele ofensivamente ele é razoável. Moisés ele marca muito bem e ele ofensivamente ele é nulo, se bem que no Inter ele tem até feito gol. Vai entender. Mas falando de Cleison era um cara que todo mundo botou um sarrafo lá em cima e não rendeu porcaria nenhuma. Talvez tenha sido utilizado fora de posição, talvez seja ruim mesmo e a gente colocou o sarrafo lá em cima porque a gente quis se iludir, e é justamente isso. Ponto 5. Guilherme Belintani diz que não fala mais sobre a 14ª folha do Sport Clube Bahia na Série A e que foi mal interpretado. Ficou parecendo que ele queria diminuir a potencialidade do clube. E não foi isso que ele quis dizer. Eu vou comentar. Rapaz, o grande problema foram as falácias durante os primeiros 3 anos de Belintani. Quando ele abre a boca e diz que nós somos o 14º orçamento, ele desmerece quem aí está e ele desmotiva quem aí está. Aquele clube que era o 14º orçamento poderia ter buscado muito mais. Aquele clube poderia ter jogado na Libertadores. Mesmo que caísse na fase de grupos, mesmo que fosse sumariamente derrotado na Libertadores ou numa pré-Libertadores, poderia ter chegado lá. E aí o discurso foi equivocado. Ele se equivocou no discurso e ele reconhece o erro. Talvez o discurso que ele quis dizer foi, a gente não tem um orçamento grandão, mas a gente está indo bem. Mas ele usou essas palavras erradas e aí queimou-se miseravelmente. E agora vem um ponto que é muito, muito importante, que eu peço a sua atenção. Ponto 6, segundo o professor Ventura Lima, vai seguir apenas com 3 zagueiros para 2021 e não deve contratar mais zagueiros, possivelmente Lucas Fonseca, Juninho e Hernando. E informou ainda que o empresário de Daniel da base pediu 4 vezes o valor de salário de Thiago. Aí a gente tem a grande questão. A pior defesa do campeonato está renovada para 2021. Aí a gente vai ter os acréscimos de quem está no time de transição. Esse time de transição deve fazer a transição para o time profissional. Provavelmente Gustavo Henrique e Everson. Provavelmente. Existe a especulação também de que Anderson Martins, Cleison e Rodriguinho estejam indo embora. Nada certo, só especulação. E assim, dentro do que o professor Ventura Lima está dizendo, esses 3 tiveram contrato renovado e esses 3 devem seguir para 2021. Ponto 7.
Guilherme Belintani foi questionado sobre as atuações pífias na final da Copa do Nordeste e discordou, alegando que o Bahia jogou muito bem dentro das semifinais e que identificou 3 a 4 jogadores sem motivação para seguir no clube e que eles foram apostados, não dando nomes. Bom, ele afastou 3-4 daquela Copa do Nordeste. Eu lembro quem estava lá, que perdeu para o pai. O jogo contra o Confiança na semifinal foi uma desgraça completa. A gente ganhou do Confiança, que veio fechado jogando por uma bola, com o Anderson falhando, com o Confiança quase fazendo gol e o Bahia fazendo gol na Bacia das Almas com o Daniel. Gilberto estava uma cara sem fazer gol. Fernandão, quando voltou da pandemia, voltou fazendo gol e limaram o cara. Mandaram o cara embora como ruim. Deixa eu ver. Cleison não foi limado. Elber não foi limado. E por aí vai. Assim, as atuações foram pífias, foram horrorosas. Mas os nomes não foram, mas os atletas não foram limados. Só se for alguém da base ou alguém que não tinha relevância dentro do processo. Você sabe quando está tudo muito encaixado? Essa trend está muito encaixada. Se é verdade, não sei. A responsabilidade toda é do professor Ventura Lima. Eu só estou trazendo para você porque foi um assunto bastante comentado e discutido. Ponto 8. Belintani foi Eu vou ler de novo. Adjetivado. Tá. Ponto 8. Belintani foi adjetivado por um conselheiro com determinismo militar em imposições e se defendeu. Puta que lá merda. Peraí. Gente, é difícil ler esse negócio aqui, tá? Eu vou deixar até na edição pra vocês verem que eu tô tendo dificuldade. Ele se defendeu peremptoriamente. Não sei o que significa isso, depois eu vou pesquisar. Ele se defendeu peremptoriamente, alegando que não ter características ditatoriais. Informou que qualquer negociação por fora informou que não faz qualquer negociação por fora com o empresário, respondendo às indagações de um conselheiro. Ou seja, rolou um trava-língua de palavras aí. Um chamou o cara de ditatorial e ele disse que não é isso. Eu não entendi muito bem, não. Por favor, juristas, usem o campo dos comentários para me esclarecer isso, porque eu não entendi nada. Não entendi nada aí. Olha que eu tenho até um estudo direitinho. Mas ele foi... O cara foi lá e tentou bater pesado no presidente, que não comeu reggae. Pelo menos é o que eu entendi aqui, né? Traduzindo aí para um baianês bem baianístico. Ponto 9. Sobre o futebol feminino. Irá começar uma construção de um alojamento esse ano. E que Gadu já havia assinado um pré-contrato sem o Bahia saber, sendo que foi oferecido um salário maior do que o time para o time que ela assinou o contrato. Sinalizou que jamais deixou faltar alimentação às jogadoras. Eu acho que isso aí ele tem razão, tá? Isso aí ele tem razão. Ouviu-se dizer, ouviu-se falar muito, principalmente na live da Gadu, que ela disse que estava faltando alimentação, faltando isso, faltando aquilo, e ela acho que faltou com a verdade com relação a essa questão. E que realmente ela assinou o contrato na surdina, na miúda com o Real Brasília. Mas com Deus, Gadu, viram outros. Ponto 10. Guilherme Belintani foi questionado acerca do afastamento de Diego Serri, pois o Bahia ficou sem diretor de futebol. E isso prejudicou o desempenho. Mas ele respondeu que Serri só tinha função no início e no fim de temporada, demonstrando desconhecer o fluxograma e o design da função de um diretor de futebol. Chegou ao ponto que Mano Menezes estava tentando contratar. E aí ele trouxe Elias, que era parça, né? Chegado, Anderson Martins e acharam Ramires aí. Cavaram e acharam Ramires. E que bom que acharam Ramires, né? Porque foi uma baita contratação. Mas Belintani não entende de futebol. Isso aí é nítido e notório, a gente já sabe, é cansado de saber que Belintani foi jogar bola, Lucas Fonseca deu um carrinho que jogou ele, quase jogava ele no Fazendão, da cidade tricolor pro Fazendão, foi terrível. Mas eu não jogo bola e estou aqui falando com vocês, imagine Belintani que só administra. Ponto 11, segundo o professor Ventura Lima, efetivamente o que está sendo feito para tirar o clube do rebaixamento não ficou claro. Apenas a política de pagamento de bicho e trabalho, mas Belintani tem a convicção de que o Bahia não vai cair. Olhe, se você pagar para os caras jogar bola, os caras jogam. Isso aí é futebol das antigas. Paga para nós que nós joga por você, é simples. Antigamente a torcida tinha um slogan: contrata que nós paga. Infelizmente
tudo gira em torno de dinheiro. O dinheiro, ele é força medidora. Se o Bahia tem dinheiro para pagar para os seus jogadores jogarem o fino e escaparem do rebaixamento, que o faça. E que mande esses caras embora. E que não permaneça com eles aqui. O Bahia precisa de uma revolução no seu futebol. Uma revolução no seu departamento de futebol, uma revolução no seu jeito de jogar, uma revolução na sua mentalidade e uma revolução na sua postura. Infelizmente, nós estamos vivendo um período onde a gente tem que torcer pelos outros em prol da nossa própria sobrevivência. E o Bahia não merece isso. A torcida do Bahia não merece isso. Então nós precisamos e acreditamos, porque não tem o que fazer. A gente não vai chegar lá e tirar o Belintani da presidência. Fazer com que o time jogue bola. Além disso, e que vá além disso, e que mude-se a postura, e que essa postura e que essas coisas façam com que o nosso clube volte a ser grande. E eu não falo grande só de ação socioafirmativa, porque isso o Bahia é top, mas eu falo grande com relação ao futebol jogado dentro de campo. Que diante do Atlético Mineiro no sábado, nós consigamos no mínimo, um jogo justo, para que nós não sejamos sumariamente derrotados e que não fiquemos nas mãos de outros. Acredito que o meu pensamento é o pensamento de toda a torcida. A gente está cansado de ver o Bahia afundando em suas próprias falácias. Chega de falar, está na hora de agir. Ele espera que Belintani entenda a construção de um clube orgânico, que é preciso a participação do torcedor, representando pelo seu Conselho Deliberativo, e o seu pragmatismo extingue o combustível essencial dos que carregam sonhos. Há uma falácia muito bonita do professor Ventura Lima, a qual compartilhou a thread no Twitter e a gente pegou aqui e fez um vídeo sobre ela. Se essa thread do professor é verdade, eu não sei. Eu peço que você avalie, que você deixe o like, que você se inscreva, que você continue comigo. Teremos vídeo hoje às 7 da noite. Vamos tentar falar de outra coisa. Vamos sair um pouquinho de Bahia e vamos tentar falar de uma outra coisa dentro do futebol como um todo. Afinal de contas, precisamos dar uma respirada. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like e vambora Bahia!